Prostituta de Apocalipse 17:5, descrita como a Grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra, representa, segundo a interpretação escatológica e o tesouro da Escritura, um sistema religioso apóstata e universal que se corrompeu ao unir-se a poderes políticos, afastando-se da verdade bíblica. Aqui está uma análise detalhada dos elementos do versículo e de seu contexto. 1. O nome, Babilônia, a Grande. Significado histórico. A Babilônia original, na Mesopotâmia, foi o primeiro grande império a se opor a Deus, representando idolatria, arrogância e perseguição ao povo de Israel. Significado simbólico. Apocalipse usa Babilônia para descrever um sistema mundial falso que domina os povos, multidões, nações e línguas, AP 5:15 da tarde. 2. A mãe das prostitutas. Prostituição espiritual. Nas Escrituras, como em Ezequiel 16:23, Ogeias, a prostituição é a metáfora para a apostasia, um povo que deveria ser fiel a Deus, mas que se entrega à idolatria e a falsas doutrinas. Mãe, indica que este sistema é a fonte, a origem ou o exemplo principal de onde derivam outros sistemas religiosos falsos, falsas igrejas e práticas idólatras na terra. 3. Abominações da terra. O que ela faz? Ela corrompe os habitantes da terra com o vinho da sua prostituição, falsas doutrinas, ensinos. Conexão com o poder. Ela cavalgava a besta, AP 17:3, simbolizando um sistema religioso apóstata que controla ou manipula o poder político, governos mundiais, para benefício próprio. 4. Características da meretriz, AP 17:4-6. 1. Púrpura e escarlate. Cores da realeza e luxo, indicando uma religião rica, pomposa e arrogante. 2. Ouro e pedras preciosas. Sugere ostentação material e comercial, em contraste com a simplicidade do Evangelho. 3. Cálice de ouro. Contém as doutrinas falsas que embriagam os reis e as nações. E 4. Bebida de sangue. Ela está, hebra do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus, AP 17:6. Indicando que este sistema persegue os verdadeiros seguidores de Cristo. 5. Sua identidade e destino. A cidade nos 7 montes. A Bíblia a associa a uma cidade que reina sobre os reis da terra, e senta-se sobre 7 montes, AP 17:9, 18, o que historicamente aponta para Roma imperial e, em interpretações protestantes clássicas, para o sistema religioso sediado em Roma. O destino. Ela será destruída pela própria besta, poderes políticos, a quem ela montava, AP 5:16 da tarde, mostrando a fragilidade das alianças entre religião falsa e o Estado. Resumo. Ela é a Igreja Apóstata, um sistema que retém o nome de cristão, mas nega o poder e a verdade de Deus, prostituindo-se com o mundo. Ezequiel 4:23 da tarde, no contexto da tesouraria da Escritura, referências cruzadas, expressa o lamento divino diante da apostasia extrema de Jerusalém. Ai, ai de ti! Diz o Senhor Jeová, depois de toda a tua maldade. O versículo destaca que a infidelidade do povo, comparada à prostituição, atingiu seu auge, trazendo perigo iminente e juízo divino. Análise detalhada, tesouro da Escritura, referências cruzadas. Ai, ai de ti! Ezequiel 4:23 da tarde, 2:10 da manhã. Esta expressão indica um lamento profundo de Deus, um presságio de desastre e julgamento inevitável devido à rebelião contínua. Depois de toda a tua maldade, Ezequiel 4:23 da tarde, Jeremias 1:27 da tarde. Refere-se à longa história de idolatria, infidelidade e alianças políticas com nações estrangeiras, Assíria, Egito, Babilônia, abandonando a aliança com o Senhor. O contexto de prostituição espiritual,
EZ 4:24 da tarde menos 25, Jerusalém é descrita como uma meretriz que construiu lugares altos, altares idólatras, em todas as esquinas, prostituindo sua beleza e cobiçando outras nações. A mãe e as irmãs, EZ 4:44 da tarde menos 46. O texto compara Judá a Sodoma, soberba e indiferença ao pobre, e Samaria, idolatria, afirmando que Judá superou ambas em abominações. A aliança eterna e a vergonha, EZ 16:60-63. Apesar da terrível conduta, o capítulo termina com a promessa de que Deus estabelecerá uma aliança eterna, restauração, fazendo o povo lembrar de seus pecados com vergonha, não por condenação, mas em reconhecimento da graça salvadora. Em resumo, o versículo 23 é o ápice da denúncia da infidelidade de Israel antes do anúncio do castigo, destacando a gravidade de rejeitar a Deus, mas preparando o caminho para a promessa de restauração final através da fidelidade divina, não humana. Jeremias 1:27 da tarde é o clímax da metáfora do cinto de linho. Jeremias 13:1-11, um oráculo divino que expõe a profunda corrupção moral e espiritual de Judá, comparando a uma prostituta. O versículo diz: Vi as tuas adúlteras, e os teus rinchos, a vileza da tua prostituição, e as tuas abominações sobre os outeiros, no campo. Ai de ti, Jerusalém! Até quando ainda te não purificarás? Arque. Abaixo, uma análise detalhada baseada nos princípios do tesouro da Escritura, referências cruzadas e contexto histórico teológico. 1. Contexto geral, o cinto podre. O capítulo 13 começa com Deus ordenando a Jeremias que use um cinto de linho e depois o esconda na fenda de uma rocha junto ao Eufrates. Após muito tempo, o cinto estava podre, inútil. V. 7. Significado: Judá era para ser o cinto de Deus, ligado a ele para glória e renome. V. 11. Mas se tornou inútil pela idolatria e desobediência. O V. 27. É a conclusão dolorosa de que a nação se corrompeu totalmente, tal como o cinto que apodreceu. 2. Análise detalhada dos termos. V. 27. Vi as tuas adúlteras, ou adultérios, refere-se à idolatria. Na teologia profética, a aliança de Israel com Deus é um casamento. Abandonar a Deus para seguir falsos deuses, Baal, Astarote, é adultério espiritual. Isaías 57, 7-8, Ogeias 2, 2-5. Teus rinchos, ou nitridos, uma metáfora vívida e animalística que descreve a paixão avassaladora e insaciável que o povo tinha pelos ídolos. É um desejo desenfreado por falsas religiões que permitiam imoralidade, oposto à fidelidade a Javé. Jeremias 2:24 da manhã menos 25. A vileza da tua prostituição indica que a idolatria de Judá não era oculta, era pública, vileza, ou abominações, que ofendia a santidade de Deus. Sobre os outeiros, no campo, os altos ou outeiros, eram locais de culto pagão. Eles abandonaram o templo em Jerusalém para adorar em santuários locais, espalhando a adoração idólatra por todo o campo. Ai de ti, Jerusalém! Até quando ainda te não purificarás? É um lamento divino. Mostra a impaciência divina. Até quando? Diante da teimosia de um povo que conhece a verdade, mas recusa-se a arrepender-se. Jeremias 4:14 da manhã. 3. Tesouro da Escritura, referências cruzadas. 1. Idolatria como adultério. Ezequiel 4:15 da tarde menos 20 descreve como Judá usou as bênçãos de Deus para cometer adultério com ídolos. 2. A fenda e o juízo. Assim como o cinto foi escondido e corrompido, Judá seria levada ao exílio, Babilônia, simbolizado pelo Eufrates, v. 3-7, um lugar de julgamento e inutilidade. E 3. O lamento, ai de ti,
Deus se expressa como um esposo traído que deseja a reconciliação, mas vê a persistência no erro. 4. Aplicação teológica. Jeremias 1:27 da tarde mostra que quando um povo ou indivíduo se afasta de Deus, ele se torna inútil para o propósito original de santidade. O pecado de Judá não era por ignorância, mas por escolha deliberada e apaixonada por falsos conceitos, resultando na perda da sua dignidade espiritual. A pergunta, até quando, continua a ecoar como um chamado ao arrependimento. A análise de Isaías 57:7-8 revela uma metáfora contundente usada pelo profeta para descrever a idolatria e a infidelidade espiritual de Israel, retratada como adultério. O tesouro da Escritura, referências cruzadas e comentários bíblicos clássicos, interpreta essas passagens como o abandono total de Deus em troca de práticas pagãs. Análise detalhada de Isaías 57:7-8. Sobre um monte alto e levantado puseste a tua cama, e lá subiste para oferecer sacrifícios. Isaías 57:7. Detrás das portas e dos umbrais colocaste o teu memorial, pois te descobriste a outro que não a mim, e subiste, e alargaste a tua cama, e fizeste para ti um pacto com eles. Amas a sua cama, onde quer que a vês. Isaías 57:8. 1. O cenário da infidelidade, versículo 7. Sobre um monte alto e levantado, refere-se aos altos, lugares altos, onde os israelitas adoravam ídolos, imitando os costumes cananeus, em vez de adorar no templo em Jerusalém. Puseste a tua cama. A cama, ou leito, é uma metáfora para a adoração idólatra, que na perspectiva profética é um ato de adultério espiritual, uma intimidade ilícita com deuses falsos. Subiste para oferecer sacrifícios, indica a ação deliberada de participar de rituais pagãos. 2. A natureza do pecado, versículo 8. Detrás das portas, colocaste o teu memorial. Isso pode se referir a símbolos ocultos ou ídolos domésticos que eles colocavam em casa, em contraste com a lei de Deus que ordenava colocar a sua palavra nos umbrais das portas. DT 6:9. Te descobriste a outro que não a mim, uma descrição direta da quebra da aliança com Deus, a quem Israel deveria fidelidade exclusiva. Alargaste a tua cama, e fizeste para ti um pacto com eles. A cama alargada simboliza a aceitação de múltiplas formas de idolatria e um compromisso, concerto, pacto, com essas nações e seus deuses. Amas a sua cama, onde quer que a vês, descreve a insaciável busca por novas formas de idolatria, mostrando que a infidelidade era desenfreada e apaixonada. Contexto e significado. 1. Adultério espiritual. A idolatria no AT é frequentemente retratada como prostituição ou adultério, pois o povo pertencia a Deus por aliança. 2. Juízo iminente. Esses versículos explicam a razão da ira de Deus mencionada no contexto, pois o povo preferiu a cama dos ídolos à comunhão com o Senhor. E 3. Contexto histórico. Reflete o período de apostasia onde Judá adotou práticas de adoração de nações vizinhas, tanto em locais públicos, montes, quanto em locais privados, atrás das portas. Em suma, Isaías 57:7-8 é um retrato sombrio da corrupção espiritual, onde Deus é abandonado por falsos amantes, trocando a exclusividade da aliança por rituais iníquos.